que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápolis. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a meditação de hoje é sobre a profecia. O que quer dizer a profecia? Quer dizer, Jesus, o Emmanuel, chamado, que quer dizer Deus conosco, não caiu de paraquedas sobre a terra. Foi anunciado desde o comecinho. Depois Deus escolheu o seu povo, começando por Abraão. Te darei uma descendência. Aí a gente vê como Deus opera desde a criação do mundo. Primeiro ato de fé, qual é? Estava conversando com uma pessoa. Se nós conseguíssemos juntar os elementos que depois cria a vida, etc, etc. Falei, não, mas primeiro ato de fé, diante dessa ciência moderna, que agora descobriram que como é que é o nome? Lá em Genebra, coisa de Deus, antes era o átomo, o início de todas as coisas, não é? Agora conseguiram separar tudo e não me vem, mas praticamente seria o que deveria ser a origem de todo o universo, não? E chamaram o suspiro de Deus, não lembro, desculpe o nome, mas para dizer como começou a criação. Então, o primeiro ato a gente fala que nós temos as invenções, não é? E não são bem invenções nem criações. Esta palavra nós temos que distinguir bem claro. Invenção vem da palavra latina invenire, que quer dizer achar. E é uma coisa que já existe, então o ser humano não cria nada. Fora a piada que tudo se transforma, mas não cria nada o ser humano. Ele acha os princípios da ciência que já existem como princípios. Compreende? Ou acha as realidades que depois, colocando junto, realiza outras realidades que a própria natureza, por si mesma, faz. Então, isto é a diferença entre nós, criaturas humanas, e Deus, Criador. Deus criou do nada. Ele deu princípio à vida. Este é o primeiro ato de fé. Onde nós podemos analisar, examinar se nós temos fé ou não temos fé, e ver se nós acreditamos exatamente nisso.
com toda a ciência e as descobertas científicas que nós temos no mundo de hoje. E do nada, não existia, começou a existir. E depois dele, para dizer que ele faz a história, e ou nós entramos na história de Deus, que não é o problema, gente, eu creio em Deus, mas que adianta você crer em Deus? Não porque Ele me ajuda. O que resolve? Que Ele te ajude não resolve nada, porque até Iemanjá pode me ajudar. Pode ser até uma psicose que me ajude. Quantas pessoas que acreditam um monte de besteiras porque me salva do mal olhado, disto e daquilo, não? E a gente acha que não é isso. É a história da vida. Então nós entramos na história de Deus ou nós ficamos na nossa história. E qual é a nossa história? Que não tem princípio, tem fim. Começando, por exemplo, já outra vez falamos, mas vamos repetir hoje. Se nós pensarmos e meditarmos um pouquinho, o que nós éramos, todos nós, mesmo vocês que geraram os filhos, o que nós éramos antes de sermos concebidos por nossos pais. Alguém podia pedir, papai, mamãe, por favor, me gere, faça um filho que vou ser eu. Nada, nos foi dada a vida. E esses dias minha sobrinha perguntou, tio, mas por que eu tenho que ir 14, 15 anos, aquela idade, por que eu tenho que ir à missa? Me impuseram a religião. Falei, não impuseram a religião. Será que seus pais se impuseram a vida a você? Doaram a vida a você. Você não tinha vida. Seus pais lhe deram a vida. Agora você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Pode se drogar, pode se matar, pode jogar fora, tudo o que quiser. Mas não impuseram a vida a você. Ah, mas não tem comparação. Não, diga, a fé é a mesma coisa. Por quê? Se a fé é verdadeira, ela entra no jogo da vida. Não é uma crença que te impuseram. Crença não é fé, gente. Só uma coisa é real, a vida, a existência. Nós temos que compreender bem isto. De outra forma, nós não somos nem cristãos. Que o próprio Cristo falou. Por que Ele veio à Terra? Para que tenha vida. Ele não veio julgar o mundo. Quantos medos, quantas pessoas que eu encontro que na igreja só receberam medo. Vocês também? Se não ia para o inferno, isso e aquilo. Foi colocado na cabeça de vocês? Muito. Eu não sei o que estes catequistas ou padres até acharam. Quando no Evangelho está bem claro, Jesus falou, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Já sei que o mundo está doente. E como se o médico apresenta um doente, você é o médico. Ah, não tem problema, você vai morrer mesmo. Não estou nem aí. E olha, se você não tomar remédio, você vai morrer. E vai morrer mesmo. Praticamente nos foi dada uma religiosidade, também para vocês mais jovens, não? Mais ou menos. Entende? E não é isso. A finalidade da vinda de Cristo é para que tenham vida. Então, como disse antes, Abraão, para ver como Deus age, eu te darei uma descendência, mas você tem que sair da sua terra. Qual é a nossa terra? Física, território físico, terra
da nossa mentalidade, da nossa maneira de entender as coisas, da nossa maneira de entender os valores, e que é a terra mais difícil, aonde a gente tem que sair. Porque Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você tem que entrar nos meus pensamentos. É mais difícil do que sair para o espaço com um satélite. Sair dos nossos pensamentos. Até fórmulas religiosas, sair fora. Não é difícil, não é fácil. Eu te darei uma descendência. Abraão acreditou. E outro dia nós falamos, porque encontra escrito, Deus é fiel. Porque Deus nunca te abandona, porque Deus está sempre contigo. Não, a gente fala fiel nesse sentido, não é? Não é isso. Deus é fiel porque promete uma coisa e realiza aquela coisa. Essa é a fidelidade de Deus. E Ele prometeu, e veja bem, que meditando bem a coisa, o mandamento se torna um absurdo, aonde Deus entra na história. Ele prometeu a Abraão que terá uma descendência maior que a areia do mar, uma imagem, mais do que as estrelas, etc. Tá bom, Abraão acreditou, foi embora, envelheceu. Sara passou da idade de fecundidade, não podia ter mais filhos. Aí Abraão até que tentou de dar um jeito, como nós sempre falamos, já que Deus atrasa, nós vamos dar um jeitinho. Mas vocês têm que ler bonita a escritura, porque, gente, é coisa linda de morrer. Ele dá um jeito, tem que ter uma descendência. Bom, ele interpretou essa descendência, então tinha a lei que se a mulher fosse estéril, podia ter um filho com a escrava, que seria uma descendência. Então ele teve um filho com a escrava. E deu um jeito. E quando ele não podia fazer mais nada, Deus falou, Abraão, se una a sua mulher, que vai ter um filho. Sara começou a dar risada. Agora, na minha velhice, que eu ter um filho, mas nunca. Aí teve o filho de Sara. Deixou que os homens fossem capazes absolutamente para Deus entrar na história, mais uma vez, para dizer, eu sou o Senhor da vida. Eu faço aquilo que eu quero. E quando eu quero. Então, continua toda esta história, escolheu o povo do Egito, o povo de Israel, que cresceu, foi no Egito, ficou escravo, depois voltou, e aí por diante, até a vinda. Qual era a descendência de Abraão? Era o número dos filhos? Não, ele teve só um filho, coitadinho. A descendência era Jesus Cristo. Da família de Abraão, que teria nascido, o próprio Deus teria assumido. Veja, é uma coisa linda, linda de pensar, gente. Deus escolhe Abraão para depois ele, o próprio Deus, vir sobre a terra e renovar e tirar os males do mundo. O próprio Deus viria fazer a história. E a descendência é Jesus Cristo. Então, aqueles que renasceram em Cristo, eu lembro bem, não sei se já contei, mas o primeiro encontro das moças que fiz em Caçapava, eu lembro bem, era a minha primeira experiência também, recém de padre, tinha 2, 3 anos. E aí eu anunciava o Evangelho porque acreditava naquilo, mas não tinha a experiência de como ele se expandia assim no mundo.
Então as moças tentando, tudo também para elas era novidade, porque não é que pegava as moças que já frequentassem a igreja. Pegava as moças na praça, nas escolas, tudo. E elas tentaram de tudo para não aceitar, etc. Até tentaram de se insinuar, depois alguém me falou, Frei, mas você não percebeu que aquelas moças até andavam meio assim, para tentar, eu tinha 29, 30 anos, né? Falei, não, eu estava na minha, não tinha nem aí. E quando foram na capela, a uma certa altura, olha, choraram, começaram a chorar, graças a Deus. Choraram tanto de molhar o chão. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu saí da capelinha que tínhamos feito, estava lá fora até eu atordoado, vou ser sincero, por aquilo que estava acontecendo. Eu, uma moça, e a filha do Mansur, Eliane Mansur, o nome dela, tinha 18 anos. Veio, eu ainda recém-saído também do seminário, então você fica que nem passarinho na gaiola, tudo preso, não tinha esse relacionamento muito aberto com todo mundo, homens, mulheres, crianças. E ela veio, me abraçou, me lambuzou, me beijou, sabe quando quer expressar tudo? Eu fiquei assim, falei, que é isso, Eliane? Falei, meus pais me geraram na carne. O Senhor me gerou na vida do Espírito. O Senhor é o meu segundo pai e o mais importante. Então, os nascidos em Cristo, quando você nasce em Cristo, é a vida de Cristo que é gerada em você. E o que é esta vida de Cristo? Eu estava conversando agora em Milão, com um amigo, querido amigo, irmão praticamente, e ele foi escoteiro, um ótimo escoteiro, ainda agora um santinho de homem, e ele me falava o princípio de Baden-Powell, como se chamava Baden-Powell, que criou os escoteiros, e que ele falava assim, e ele pegou ao pé da letra, isso, tanto que a vida dele toda. Imagina, dono de banco, presidente de banco, vive numa casa que qualquer operário pode possuir, só para vocês terem uma ideia. E tudo que ele tem, ele dá aos outros. Entendeu? Há obras assim, até para conviver, manda para o hospital, etc., um monte de coisa. E ele falou, Baden-Powell falava assim, o mundo tem muito defeito, muitas qualidades, mas eu não vou conseguir reformar o mundo. Mas se depois desta vida eu tiver melhorado o mundo, eu já fiz, valeu a minha vida. Aí falei, Agostinho, a nossa fé cristã é um pouco mais, e que a gente pega os princípios desses homens da terra e vive, como ele e outros amigos deles viveram. Falei, Jesus era um homem. Se nós pegarmos o Evangelho, ele não veio melhorar o mundo. Ele veio tirar os males do mundo. Então, esses sinais que ele faz o mudo falar, outro, os cegos ver, outros ressuscitar os mortos. Veja a diferença entre a nossa bondade humana, que já é maravilhosa, e a vida de Cristo na terra. É uma diferença infinita. E ele veio tirar da terra a própria morte. Ele assumiu sobre si os males do mundo, se colocando na cruz, onde enxertou a vida de Deus, a nossa vida humana, enxertou a sua vida imortal, eterna, a nossa vida mortal,
E aí que ele eliminou a própria morte no mundo. Isso se chama redenção. Então acaba aquela história do paraíso ou do inferno. É um ato de fé, que você pode crer ou não crer. Então a fé não é uma imposição de colocar aqueles princípios, depois você pode fazer o que quiser, pode jogar fora, pode cultivar. Aonde você coloca o destino da sua própria existência. Eu sou um homem temporâneo, que passo pela terra, ou eu sou um ser humano eterno? Gente, quando as pessoas veem, eu falo brincando, mas depois para mim mesmo, falo sério. Ah, mas como você está bem com essa idade, etc, etc. Eu falo, escuta, 70, 80, 100, 200 anos, passa. Eu sou muito ambicioso. Eu quero aquilo que é eterno. 60, 70, 80 anos, 200 anos, é limitado. Na minha dimensão de homem, é limitada. A minha inteligência é maior do que toda a ciência, gente. A nossa inteligência é superior a toda a ciência que existe no mundo. Veja bem, eu falo de coisas práticas, reais, estou falando do bem espiritual que não se vê. Com 16, 17 anos, quando estava no fim do ginásio, um professor nos obrigou a aprender, a decorar um monte de coisas. Naquela época, não tinha esse Facebook, tudo que você vai lá já resolve tudo, não. Tudo tinha que ser na memória. Tudo que tinha que aprender e exercitar muita memória. E só no italiano, na língua, nós tivemos que aprender 4.000 versos de cor. E você tem que prestar exame no fim do ano, lembrar de cor aqueles 4.000 versos, gente. Prova oral? Prova oral era? Era prova oral. Ele podia te perguntar qualquer poesia ou pedaço que você tinha que saber de cor, sem errar uma palavra. Eu treinei tanto que eu cheguei a decorar 60, 70, cheguei até 100 versos por hora a decorar. Agora, veja bem, gente. A gente estuda, não é? E cabe tudo nesta cachola aqui, que está nesta caixinha aqui dentro, não é? Não é nem no celular, não. Aqui. Cabe tudo. Se eu pudesse continuar 1000 anos, com 17, 18 anos, 16 anos, quanta ciência entraria na minha inteligência? Um monte, não é? Poderia aprender todas as línguas. Nunca meditaram nisso? Poderia falar todas as línguas do mundo. Poderia estudar todas as ciências do mundo. Mesmo assim, teria a possibilidade de estudar ainda mais. Gente, prestemos bem atenção. Esta é uma realidade que nós carregamos aqui. A inteligência. Quer dizer que a nossa inteligência é mais infinita do que toda a ciência que se possa aprender no mundo. Agora, se nós temos um princípio ainda maior que a inteligência, que é a nossa alma, que também é espiritual, que nós somos bem materialistas, gente. Eu já falei para vocês, algumas vezes eu repito, a matéria é burra. Você sabia que a matéria é burra? É? Não tem culpa. A matéria não tem culpa de ser burra. Porque a flor não pensa. A matéria não pensa, nesse sentido, não no sentido de condenar a matéria, não. É porque ela é limitada. Ela não pensa. Por isso que é burra. Usando esse termo, assim, porque não tem nada a ver com o animal burro, não? Então, ele é burro, não pensa. E nós valorizamos a matéria. Você atinge a inteligência, dá um derrame. O que vale o nosso corpo?
Me digam vocês. Gente, essas são meditações. Isso é pensamento religioso. Isso é pensamento religioso. A realidade da nossa vida. Então, em Cristo, as limitações do nosso corpo, da nossa psique, do nosso coração, da nossa alma, serão eliminadas. Então, o nosso ser vai se expandir de uma maneira infinita. E aqui fala que pode florescer os desertos. Então, tem uma história muito bonita, como outros. Santo Antônio no deserto. Ele se retirou no deserto, deixou todos os bens, tudo bem. Até aí, tudo bem. Tem gente que perde os bens pela guerra, por isso, por aquilo, mas ele deixou livremente e a gente pensa, é um santo porque deixou todos os bens. Não tem nada a ver. É santo porque encontrou a vida, não porque deixou os bens. Cristianismo não é negativismo. E porque a vida vale mais do que todos os bens. Esse é o problema. É sempre uma escolha de valores. A vida, porque quando a gente biologicamente fica doente, vai aonde? Vai na terapia intensiva o quê? Com desfile de moda? Com colares de ouro? Vocês já viram? Vai fazer as unhas? Está peladinho lá na terapia intensiva. Por quê? E fica tranquilo. E os parentes ficam tranquilos, porque através daquilo ele vai sarar. Então a vida é o princípio de tudo. Então, nesse princípio da vida, nós começamos a compreender Cristo, se quisermos compreender. A matéria pode me dar uma vida, tá? Alimenta o corpo, os olhos, o prazer da comida, da bebida, de tudo, gosto. As pessoas humanas podem me dar afeto, sensibilidade, tudo. Mas lá você vai viver intensamente no teu ser. E também depois, a própria criatividade da inteligência vai se expandindo. Então, Antônio no deserto é um exemplo claro da existência do ser humano em Deus, porque ele se purificou de tal maneira que venceu tudo que estava dentro dele. Não que ele venceu, purificou e deu espaço para Cristo viver nele. E tinha o pessoal do lugarejo lá, que levava pão para ele se alimentar. Muito pouquinho, mas como aquele tipo de pão aguentava meses, ele molhava um pouquinho. No fim, o que aconteceu? Ele plantou no deserto. E o deserto produziu. Ele era superior ao próprio deserto. A gente falaria, não, com a força da sua inteligência, isso aqui não. É o poder espiritual até sobre a matéria. Gente, isso se chama redenção. Nós, como seres humanos, caminhamos para isto. E quando a vida é em plenitude, porque aí que vem o problema, que tem religiosidade é religiosidade. Religiosidade, crença, fé também, com boa aceitação, muitas vezes é a busca de algo que nem eu sei, aonde vocês podem julgar um pouquinho, todas estas igrejas que estão surgindo tudo quanto é lado. O que se busca lá?
Eu chamo as bodegas da fé. O que quer dizer a bodega? Nem supermercado, é bodega. Porque bodega é específico por uma coisa. Você precisa de comida, de alimentação. Você vai no lugar. Você precisa de vestido, você vai no outro. Você precisa de sapato, você vai no outro. Então, dependendo daquilo que o ser humano quer, ele procura a sua igreja. Então, ele me consegue isso. Quer sucesso nos negócios, então frequento aquela igreja. Quer sucesso naquele outro, então frequenta outra igreja. Isso é sério, não é brincadeira, não. Não é assim? Eu não é assim. Eu chamo as bodegas da fé. Mas se você quer a vida, só tem um: médico e hospital. Médico e remédio. Então nós perdemos o foco da nossa existência, o centro. E a igreja, o Cristo, é o único que trouxe a vida. Aí vocês podem ver como tudo se junta. Trouxe a vida. Depois, esta vida te consegue também todo o resto. Mas nessas alturas, gente, o resto não tem valor. O que parece sacrifício, penitência, se transforma em fonte. Se transforma em fonte. Eu nem vou dizer para vocês que isso daria para resolver uma imensidade de problemas sociais. De vez em quando me bate uma tentação de pegar uma paróquia paupérrima, sem recurso nenhum, simplesmente com uma capelinha e Cristo presente lá, rezando. E começar do zero, todo mundo, quem quiser. Eu garanto para vocês que em poucos anos se transforma aquele lugar. Que o ser humano é capaz de criar. É capaz de criar. Aí não precisamos vender a nossa liberdade para político nenhum, para promessas vãs nenhuma. Nós nos tornamos criadores, até das coisas humanas da terra. Compreende? Então, se nesse sentido vem tudo isso, o que mais? Juntamente com isso, depois vem aquilo que eu falei antes, uma plenitude de vida e uma eternidade de vida. Eternidade de vida, onde o trauma da morte não é mais um trauma. Eu comparo o trauma da morte, é um trauma, porque foge dos nossos limites visuais, de pensamento, de ideia, de afeto. Tudo isso se quebra com a morte, gente. Tudo. E o que acontece? Aí, como disse antes, Deus entra na história. Aquilo que é destruído, Ele retoma e cria um novo ser. É um novo ser. Esta é a obra redentora de Cristo. Veja então, gente, se uma pessoa fala que se eu melhorar um pouquinho o mundo, já vivi intensamente, se eu me perder em Cristo, gente, que intensidade de vida eu não vou possuir? Deixar espaço para que Cristo viva em mim.
E Ele vai viver a minha existência. Depois, eu lembro, vou contar alguma coisa assim. Eu lembro uma vez, estava excepcionalmente diferente dentro, quando comunguei, primeiro, a lua de mel de quando me formei padre. Eu também tive a minha lua de mel, que vocês acham? Só quando casta a lua de mel eu tive. Então, eu lembro, comunguei, celebrei a missa, comunguei, eu me sentia dentro totalmente, não é o Frei Vitório, coitado do Frei Vitório, ainda bem que vocês já viram o Frei Vitório totalmente perdido, então vocês sabem quem é o Frei Vitório sem Deus, quando Deus se esconde e deixa eu só um coitadinho, e o Frei Vitório que deixa, não por merecimento, mas por necessidade de Deus agir nele. Gente, eu me sentia tão forte, que poderia carregar o mundo, viver, lutar e carregar todas as dores do mundo, não por um dia, 2 dias, mas por milhares de anos. De tanta força que eu sentia dentro de mim. Isso, gente, quando diante dos pequenos problemas da vida, a gente já fica lá embaixo, não é? Qualquer probleminha que aconteça, já estão perdidos aí por diante. Então, essa é a vida de Cristo, anunciada pelos profetas. Começado em Abraão, e Deus que depois viria viver a vida dos homens na pessoa de Cristo, que foi verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Então era Deus que vivia aquela vida. E Ele demonstrou com seus atos. Diante de qualquer doença, e termino só para compreender, Ele venceu todas as doenças, saroceiros, mudos, psicopatas, endominadas, todas as doenças humanas, psíquicas e todos os campos da medicina, Ele venceu todos. Possuídos pelo demônio, como quiser. E mais ainda, Ele venceu o pior dos males da humanidade, que é a própria morte, ressuscitando dos mortos. Me diga vocês, qual medicina, qual hospital, com todos os recursos do mundo, consegue me restituir vivo uma pessoa que entra morta? Gente, estou falando sério, porque esta é ciência humana. É ciência humana. E Deus me restitui vivo uma pessoa que morreu. Não é? É crer ou não crer. Não é problema se é ou não é. É crer ou não crer. Abraão acreditou que Deus seria fiel. E Deus cumpriu o que prometeu. Se eu creio que Ele realiza isto, Ele vai cumprir aquilo que prometeu e realizou em Jesus Cristo.